Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, John Rosenstern e com o Dr. Don Paul Gray. Estamos felizes de estar com você. Como a maioria de vocês sabe, estamos estudando o capítulo 14 de 1 Coríntios. Temos estudado o Espírito Santo em Atos 2, 8, 9, 10, 19, por aí vai. E agora estamos no capítulo 14, começamos no 13 também, falando dos dons do Espírito, e Paulo está corrigindo algumas coisas aqui. Todas as vezes que as pessoas se envolvem, situações vão acontecer e coisas têm que ser discutidas e corrigidas. É o que Paulo está fazendo aqui. Vamos então continuar do versículo 26 do capítulo 14 de 1 Coríntios. Lauren, por favor. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais em um culto de igreja? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Fala de coisas muito boas usadas da maneira errada, dizendo que não são só as línguas que podem ser usadas de maneira errônea. Faça-se tudo para edificação. Tudo feito na igreja é para edificar todo o corpo, independentemente do que seja. Irmão Swaggart, posso tentar falar algo aqui? Não é errado ter um salmo, uma doutrina, língua, revelação ou interpretação. Não seria errado um grupo se unir e cada um vem com algo específico para compartilhar. Vamos ver aqui que Paulo encoraja isso, mas debaixo da liderança do Espírito e da ordem. O que você falou aí é muito bom, porque você pode levar isso tanto para um lado quanto para o outro. Você pode levar para o lado positivo, mas aquele povo na igreja de Corinto, eles tinham algo. Quando eles iam para a igreja, eles tinham algo. Então, podia ser passado da maneira errada, de uma forma errada, é o que Paulo está dizendo, mas eles tinham algo para compartilhar. Concordam? Concordo. E no último programa, o John mencionou que Paulo estava endireitando essas coisas, não eliminando. Exato. Posso falar de outra coisa a ver com o versículo anterior? Chamou minha atenção e queria ouvir vocês explicando no versículo 25. Lançando-se sobre o seu rosto. Pense nisso. Pessoas pentecostais em um culto de igreja ou em um avivamento e a manifestação das pessoas caindo no poder. Nós acreditamos nisso? Claro, não acontece muito, mas nos estudos dos grandes avivamentos metodistas, isso acontecia lá. As pessoas caíam, se lançavam rosto em terra. Obviamente, tocados pelo poder de Deus. Quando falamos de manifestações, um salmo, uma canção, uma interpretação, mesmo sendo como diziam antigamente, caindo no espírito. Nós cremos nisso. Mas eu também já estive em igrejas onde pessoas fingem que estão caindo no espírito. E nós sabemos que isso vem da carne. Mas quando é obra do Espírito Santo, é incrível. E olha, eu chego até a lembrar de Jonathan Edwards, quando pregou aquele sermão, Pecadores nas mãos de um santo Deus. Ele fez com que aquele povo, milhares deles, cheios do Espírito, caíram no chão. Homens adultos, porque na época eles tinham uns postes no meio da igreja para segurar o teto. Diziam que homens adultos seguravam aqueles postes e clamavam, não me deixe cair no inferno, Senhor, me salve do inferno. Tamanho era o poder de convicção do Espírito e do poder de Deus naquele lugar. Irmão Swaggart, no caso dele, é interessante ler que ele escreveu aquele sermão e ele pregou aquilo em sua igreja. Ele já tinha pregado esse sermão na igreja dele algumas semanas antes, mas foi a prática dele de pegar um sermão, colocar no cavalo e levar com ele para quando viajava para esses novos avivamentos. É avivamento? Não sei se essa é a palavra. Eram grandes avivamentos nas reuniões onde ele pregava.
Ele chegou naquele avivamento, naquele culto, e o pregador que era para pregar naquela noite não estava lá. Pediram ele para pregar, aí ele pegou o sermão que estava na bolsa dele e foi quando aquilo aconteceu. Esse avivamento é maravilhoso porque mostra que aquilo não era só um sermão, mas mostra a obra do Espírito, pois ele tinha lido o mesmo sermão na igreja dele poucas semanas ou algumas semanas antes, não lembro quanto tempo, mas aí, naquele momento, ele pegou o sermão, levou até o púlpito, e foi aí que você está falando aí do poder de Deus que caiu ali. Esse era o Espírito de Deus. Isso é o Pentecoste. Se nos permitirmos viver isso, o que teria acontecido se isso fosse uma igreja neoliberal, hein? Eles iam falar para eles: vai caçar outro lugar. Se o poder de Deus vem assim, olha, eles não iam falar para ninguém ir para outro lugar na hora, talvez no dia seguinte, mas haveria a mesma situação. Esse é um reconhecimento tremendo do poder de Deus que vejo aqui. Não necessariamente cair no espírito nesse sentido, mas um reconhecimento de Deus que faz com que alguém se humilhe e faça com que eles se prostrem no chão. Isso na presença de Deus é o que o Pentecoste pode fazer. Creio que Deus deu para alguns homens, algumas mulheres, poder para orar por pessoas, e eles veem uma pessoa, literalmente, o joelho não fica firme e eles acabam caindo no chão. Porque, assim, qualquer um pode impor as mãos, dependendo da situação, é apropriado. Mas eu creio que algumas pessoas, eu não sei se podemos falar que é um dom do Espírito ou um toque do Espírito que traz essa manifestação específica. E não é sempre que acontece com a mesma pessoa, ao mesmo tempo com a mesma pessoa. Nós voltamos para o mover do Espírito. E como o Dr. Gray mencionou em um programa passado, nós também vemos algumas coisas que não são de Deus, que vêm da carne, entendeu? Certo. Quando é real, o poder é algo tão sobrenatural. Eu e minha esposa celebramos nessa semana 30 anos de casados. E quando conheci ela nessa igreja, há mais de 30 anos atrás, eu amava ela, mas o Senhor me falou: não, você não pode, deixe ela em paz. E foi difícil, mas eu fiz exatamente o que ele falou. Estávamos em uma conferência em julho e era 1988, Conferência da Alegria, no culto da tarde, e o David St. John pregava a respeito de perder seu jeito de perdedor. E eu deveria explicar um pouco, mas não vou explicar não. Como é que é? Perdendo seu jeito de perdedor. Ele estava pregando isso e naquele culto, no apelo, eu estava sentado ali na galeria e eu vi minha esposa, na época nem estávamos namorando, mas vi ela descendo para o altar. E o David St. John ia passando por ela, então esse evangelista tocou na cabeça dela e ela caiu para trás como uma caixa de pedras. E quando ela caiu no chão, Deus falou ao meu espírito: agora você pode. E foi naquele momento, naquele dia, que ela foi batizada com o Espírito Santo. Se você conhece minha esposa, sabe que ela é a pessoa mais calada e contida que você pode conhecer. Ela não fala em voz alta nem nada. Mas naquela próxima semana, aquele toque poderoso de Deus transformou ela totalmente. Ela não conseguia vir para a igreja sem quase sempre cair, por causa da presença de Deus que vinha tocando a vida dela, e ela tinha saído dos caminhos do Senhor por algum tempo, voltou alguns anos depois, foi batizada nas águas outra vez naquela conferência para mostrar para todo mundo que ela tinha voltado para o Senhor. E quando colocaram ela no tanque e todos já viram aquela pessoa que é tomada pelo poder do Espírito, era minha esposa na época. Queriam tirá-la da água e ela estava ali aproveitando. Você não pode me convencer que o poder de Deus que derruba pessoas não traz um benefício. Eu já vi em primeira mão. Se é o poder de Deus, é um benefício sim. Minha esposa é um exemplo disso. E para mim foi algo real. E o impacto daquilo foi
a longo prazo e a curto prazo também. E repetindo, quando é algo real, traz um grande benefício para a pessoa. Mas você já notou que, nesse tempo específico, existe menos desse tipo de manifestação do que eu já vi na vida? Nós passamos por um período de tempo em que, nos anos 90, talvez no fim dos anos 80, começo dos anos 90, onde todos caíam no chão. Você soprava e a pessoa caía no chão. E quando você saía para ministrar, os pastores perguntavam: você vai ministrar para as pessoas? E eu estava no telefone pensando: claro, mas eu vou pregar o evangelho. O que ele estava dizendo é: depois do culto, você vai vir aqui e impor as mãos nas pessoas para vê-las caindo? E houve um período de tempo onde isso foi muito abusado nos anos 90, e mais uma vez creio que isso trouxe a incredulidade, pois parte daquilo era real, mas muita coisa ali era uma suposta espiritualidade que você tinha se fizesse aquilo. E não tem como forçar o Espírito Santo. Sim, pregadores empurravam as pessoas. Eu já caí umas 3 vezes. Pois é. Eu vi a minha sogra, que ela tinha uns 82 anos, quando veio para uma conferência católica a vida inteira, tinha acabado de voltar de viagem, tinha ido visitar o Papa em Roma. Ela veio assistir alguns cultos, foi salva num culto de sábado de manhã, e vocês lembram do irmão Albert? Ela veio e eu falei: ela precisa ser batizada com o Espírito Santo. Ele colocou as mãos na cabeça dela e ela caiu no Espírito a primeira vez e levantou orando em línguas. E ela só falava disso até falecer de câncer 2 anos depois. Deus usa isso muito, sim. Vamos para o intervalo, voltamos já. Então, seja como for, não saia daí. Estamos de volta. Mais uma vez, Lauren, leia o versículo 26, pois acredito que tem muito mais coisa aqui do que vemos superficialmente. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais em um culto na igreja? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Coisas boas usadas da maneira errada, dizendo que não só línguas podem ser usadas da maneira errada. Faça-se tudo para edificação. Tudo feito na igreja é para edificar todo o corpo, independente do que seja. Agora vamos olhar para o lado negativo disso aqui. O Espírito Santo também está dizendo, e no último programa, ou na primeira parte desse programa, mencionamos que esse povo em Corinto tinha algo para contribuir, um salmo e tal. Mas é verdade também que pode ser que Paulo pode estar usando no sentido negativo. Muitos de vocês pensam que tem algo, mas não tem nada. Vocês pensam que só porque vão para a igreja, que vocês têm que falar em línguas, ou interpretar o que alguém fala, dar uma profecia, ter uma revelação, ou seja qual for o caso. Seria possível que o apóstolo está dizendo isso também? Claro, acho que também pode ser, e pode ser que eles tinham sim algo para contribuir. Só um minuto, John. Ele disse que tudo seja feito para edificar. Ele diz que seja o que for que seja feito é para edificar o corpo de Cristo, mas pode servir como caso de não edificar também. Vocês concordam? Sim, e o problema é a ordem. Quando nós estamos em uma atmosfera onde o Espírito de Deus se move, tudo em nós, se somos pregadores, nos faz querer pregar. Tudo que acontece nos faz querer operar, e temos que tomar cuidado, estar sensível ao Espírito Santo sobre o que fazer e quando. Nós nem sempre temos que falar algo, nem sempre temos que fazer algo. E creio que às vezes entendem isso de maneira errada em cultos pentecostais, nem tanto hoje em dia, mas não tem problema, pode deixar o Espírito mover, deixe o pregador pregar, o cantor cantar, se é assim que Deus está operando, não atrapalhe. Tivemos 2 fatores aqui. Algumas pessoas pensam que porque sentem a presença de Deus, devem fazer algo. Isso não está certo. Às vezes sim, na maioria das vezes só temos que adorar ao Senhor. E tem outras vezes que algumas pessoas pensam que sempre que vão para a igreja, eles vão para fazer algo. E não é por aí. Esse não é o caso. Então, acho que o apóstolo está falando das 2 maneiras.
eu vejo que ele quer que toda pessoa tenha algo de Deus e com certeza isso é desejado, mas ao mesmo tempo devemos ser sábios sobre como usar. Já te vi ministrando para pessoas durante os anos que estávamos tendo problema com eles porque eram ativos no culto e você nunca falou: não queremos que você fale nesse culto. Você sempre falou assim: precisamos que você ore a respeito do que você está fazendo. E se Deus está falando com você, peça sabedoria sobre como usar o dom e quando usar o dom. Então, creio que isso se encaixa nessa categoria. Nós nem sempre temos que falar algo quando chegamos na igreja, mas se é algo que o Senhor realmente quer, Ele vai abrir um caminho para que isso aconteça e, se vier do Espírito, vai edificar as pessoas. Essa é uma pergunta que vai aparecer aqui no versículo 27. Olha só, eu tenho um exemplo porque lá em Pittsburgh eu tive que viver isso em uma igreja onde o pregador, o ministro, estava pregando e foi um ensino sólido na mensagem dele. Várias pessoas se levantaram enquanto ele ministrava em horas diferentes, orando em línguas, se levantando e falando em línguas, e trouxe uma confusão, uma distração, e o pastor não pôde terminar de maneira efetiva o que ele estava tentando fazer por causa da interrupção. Eu não creio que o Espírito Santo faz isso, já que eu senti que o Espírito Santo estava fazendo algo bom, algo que estava edificando a igreja com o tópico. Então eu vi em primeira mão o que pensei que era desordem. E na época não era minha igreja, eu não ia sempre para lá, mas não acho que o pastor colocou as coisas na ordem apropriada. Então, se isso acontece em todo culto, ia atrapalhar e não traz edificação para o corpo de Cristo. Esse povo estava sim fora de ordem. Estavam mesmo. Em todos esses anos de ministério, acho que já vi umas 2 ou 3 vezes isso. O Espírito de Deus desperta alguém para falar algo em línguas e aí é interpretado, mas se encaixava com a mensagem. Sempre se encaixa com o que eu estava dizendo. E não é sempre que isso acontece. Mas algumas pessoas pensam que se Deus se move e elas sentem o Espírito de Deus, elas têm que fazer algo, têm que fazer. Mas a maioria das vezes isso está fora de ordem. Leia o 27. Posso mencionar só a palavra-chave? Edificar. Edificação. Será que isso edifica ou traz confusão? E será que não traz irritação para o pastor também não? Porque às vezes isso acontece, não é? Pastor tentando pregar ali é interrompido? Temos que considerar o conteúdo, o tempo, o mover do Espírito. Essas são as responsabilidades de todo mundo que tem uma palavra, ou se pensam que tem uma palavra, e creio que é isso que Paulo está falando aqui. Ele diz: não pense que você é mais importante do que deve pensar. Eles não estão esperando ali para ouvir o que você tem para dizer. Mas olha, viajando por todos esses anos em igreja, nessas nações aí do mundo todo, eu posso contar em uma mão as vezes que eu senti que alguém estava fora de ordem, porque era várias e várias vezes trouxe um benefício para o culto, pois o Espírito de Deus estava se movendo. Eu me lembro de 1 ou 2 vezes que foi fora de ordem, mas isso não é ruim em 30 anos de ministério evangelístico, não é? E eu repito, preferimos ter alguém tentando seguir o Espírito e depois tentar colocar em ordem do que temer e nunca operar naquele dom. Exatamente. Acho que tem mais um medo aí fora hoje em dia e provavelmente é isso que evita a operação de muitos dons na igreja. Quando eu cheguei, eu fui salvo, 30 anos atrás ou mais, eu fui plantado em uma igreja pentecostal. Eu estava acostumado, mesmo nossa congregação sendo pequena, eu estava acostumado a línguas, interpretação e declarações proféticas acontecendo em quase todo o culto. E mesmo quando tínhamos um estudo bíblico na quarta-feira, com 25, 30 pessoas, e domingo à noite também vinham o mesmo número de pessoas e tal, eram 75 domingo de manhã, mas era normal. E aquilo foi sumindo, diminuiu e parou hoje em dia. E para mim, acho que precisamos de ensinar
As pessoas têm que vencer o medo e operar no dom. Esse problema tem que estar centrado no púlpito. Sim, senhor. Se o pastor está ardendo de amor por Deus, pessoas vão arder de amor por Deus também. Vai haver um mover do Espírito Santo. Se aquele pastor não está e não quiser, então é o que vai acontecer. Nada vai acontecer. Versículo 27, por favor. E se alguém falar língua estranha, falando do dom do Espírito e como deve ser usado nas reuniões públicas, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3. Não está falando das línguas, mas das pessoas que estão falando. E, por sua vez, quer dizer que os 2 ou 3, um não deve interromper o outro, e haja intérprete. As línguas têm que ser interpretadas. Não quer dizer necessariamente que a pessoa deve interpretar todas as mensagens, mesmo podendo, mas que somente um deve interpretar por vez, como é bem óbvio. Agora, eu ouvi um pregador dizer certa vez, quando essa situação aqui de 2 ou no máximo 3, todos nós estivemos em cultos onde mais pessoas estavam orando e falando em línguas, não é mesmo? Mais do que 3. Então ele disse que talvez 2 ou 3 ou mais vão falar em línguas, mas se a interpretação for dada, então vai ser uma interpretação para os 3, para os 2, ou sei lá qual é o caso. Mas já ouvi outros dizendo que se 3 pessoas falarem em línguas no culto, não podemos ter mais, acabou. Eu não acredito que é o que está acontecendo aqui. O próximo versículo 28, honestamente, tenta resumir isso aí, mas se não tiver um intérprete, que a pessoa se cale na igreja. Nós falamos disso algumas semanas atrás. Quando você opera em um dom, você não olha em volta na igreja perguntando quem vai interpretar. Ninguém faz isso, ninguém, porque você está tentando saber o que Deus quer dizer. O que Paulo está tentando dizer aqui, quando ele diz que se não tiver um intérprete, a pessoa tem que ficar calada na igreja, acho que é que se alguém fala em línguas e ninguém interpreta, e aí vem outro que vem sem interpretação, e vem outro e ninguém interpreta, chegou a hora de dizer, olha, para com isso, pois não tem ninguém operando na interpretação. Mas eu não vejo um limite. É uma questão de ordem, tem que ser feito com ordem. Então, se não tem ninguém interpretando, depois de várias mensagens, precisamos reconhecer que talvez não tenha acontecido como Deus quer. Pode ser. Acho que essa é a ênfase, conectando com o 27. Se não está dando certo, se não está operando da maneira correta, depois de um tempo, vamos continuar com o culto, vamos prosseguir. Isso não está conectando. E eu não acredito que tenha necessariamente um número ali. Aí é voltar ao que Paulo falou sobre edificar. Se não tem ninguém ali para interpretar, ninguém será edificado, pois não virá junto com o entendimento. Mas ele também está falando de pessoas que falavam em línguas 3 vezes, vamos dizer assim, e cada uma é interpretada. E aí vinha um outro, interpretava também, entendeu? Temos que ir para o intervalo. O nosso tempo acabou, por favor, não perca o próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.